Ana Maria, Olá, vamos lá Rita. então, bom dia. Esta sua experiência, que é muito rica e profunda, de conhecimento de casas assombradas. Pelo que sei, pelo menos já esteve em 3 casas onde ouviu ou relatos ou presenciou de facto coisas estranhas. Conte-nos lá. Bom, primeiro, dizer casas assombradas, eu creio que seria melhor dizer casas com fama de serem assombradas. Exato. Na verdade, quanto a fantasmas, eu costumo dizer aos meus leitores, quem quer acredita, quem quer não acredita, porque ver, nunca ninguém viu. Creio. Claro. E Ana Maria, acredita? Portanto, ao meio-dia, não é? Mas à meia-noite, numa casa antiga, onde as madeiras rangem, onde há ruídos estranhos, a pessoa, digamos que é tentada a acreditar. Em todo caso, se me permite que mostre, eu fiz com a Isabel Alçada este livro, Uma Aventura na Casa Assombrada, precisamente porque o tema fascina as pessoas. Mas aqui foi um caso de ficção que se inspirou na realidade, Ana Maria. Inspirou-se em experiências que eu tinha tido e depois nós as duas visitámos várias casas, outras que não aquelas, com fama de assombrada. E que Vamos experiências às foram suas essas? experiências, Ana Eu Maria. vou-lhe contar, mas antes quero pedir autorização Sim. para dizer aos meus leitores que estão assombrados porque Isabel Alçada agora é Ministra da Educação, que não paramos de escrever juntas. Claro, ainda bem, Portanto, ainda bem, temos isso é ótimo. 4 livros de avanço para o primeiro embate e retomaremos. Já nos escreveram a perguntar, vão deixar de escrever? Não, senhor. Muito bem, vamos ter uma Muito bem. ministra que continua Uma a ministra escrever. precisa Ainda de bem. relaxar e nas horas vagas Vai escrever, veremos acho qual muito é. bem. Próximo. Diga lá, Ana Maria, a sua experiência então... A minha experiência foi assim. Há uma casa, uma quinta de família em Trás-os-Montes, da família do meu pai, onde passei as férias do mês de setembro. Nesse tempo as aulas começavam em outubro, desde que nasci até que me casei. E depois continuei a ir, mas já, enfim, de outra maneira, já trabalhava e tal. Uma casa onde nós sempre sentimos, digamos que a presença dos antepassados. Aquela casa foi comprada pelo meu trisavô, foi muito amada, muito vivida, estavam as fotografias deles, os avós falavam muito dos avós deles, portanto, nossos trisavós. Portanto, aquilo era como se tivesse uma presença ali. A casa realmente tem madeiras que rangem, enfim, tem um ambiente especial que não mete medo, não nos mete medo. Quando estamos lá, estamos mais acompanhados ainda. E sentiu Mas algum já houve alguns episódio lá episódios. Houve 2 episódios concretos. Houve um episódio que foi o seguinte, lá em casa havia uma grafenola, daquelas antigas com um prato que rodava, e há vários modelos, mas há um modelo que é uma caixa e o prato roda dentro da caixa. Portanto, digamos que a caixa é assim e o prato roda lá aqui. dentro. E uma noite, em que eu por acaso estava tudo a dormir já foi de madrugada, Isso funciona por meios mecânicos, não por eletricidade. não por eletricidade. mecânicos, Portanto, como se dava-se uma manivela e aquilo rodava. Era uma coisa antiga dos meus antepassados, uma grafenola. E então, uma noite, eu tive uma insónia, mas estava tudo a dormir, seriam umas 3 da manhã, e de repente ouvi um estrondo na sala ao lado do meu quarto. E pensei, deve ter caído o candeeiro da sala, se calhar soltou-se e caiu, porque foi um barulho bum, não é? Barulho muito forte. Muito forte. E então levantei-me para ir ver o que era, e para o meu grande pasmo, não é? O prato da grafenola estava no chão de borco, como se alguém tivesse tirado dali e atirado Tirado para o chão. para o chão. Somente não estava ninguém em pé, quer dizer, nesse andar, nesse dia, só dormia eu e o meu marido, que estava ao meu lado a dormir, e as crianças estavam Ficou lá em cima. assustada? Eu não fiquei assustada porque penso, precisamente por acaso, a ser de família, se a casa fosse de outras pessoas, não é? Agora, interpretávamos, bom, se calhar o nosso bisavô apeteceu-lhe chamar a atenção, se estiver aqui alguém, não me vai fazer mal, vai dizer estou cá. Mas de qualquer maneira pôs a hipótese de ser uma visita do além. Pus, àquela hora, depois de manhã parecia-me tudo um absurdo. Mas a verdade é que eu nunca encontrei uma explicação, porque é uma coisa pesadíssima e que estava dentro de uma caixa. E que não tem sequer razão para que alguém lá passasse e deitasse para o chão e Mas depois não os meus assumisse. filhos eram pequeninos, compreendo, estavam a dormir Claro. no andar de cima, E nos nessa- quartos das crianças, iam-se levantar de noite, e eu apanhava-os, porque eu ouvi o estrondo e levantei-me imediatamente. Nessa mesma casa houve outro episódio, eu acho que com a sua mãe, não foi, Ana Não, Maria? nesta casa houve outro episódio, foi depois da minha queridíssima avó morrer, porque eu tive uma relação muito profunda com a minha avó. Aliás, vivi com os meus pais e os meus avós até aos 10 anos, só depois é que o meu pai montou casa. Quando a minha avó tinha uma campainha no quarto para chamar a empregada. E quando ela morreu, muitas vezes depois a campainha voltou a tocar, não estando ninguém no quarto. Não é? E só a Ana Maria é que ouvia a Não, campainha, toda a ou gente ouvia. mais Não, toda a pessoas? gente ouvia. Não, toda a gente ouvia. Por exemplo, estávamos a jantar, por hipótese. E estava o empregado na cozinha. Começava a campainha a tocar, as empregadas saíam imediatamente porta fora. Portanto, não era Mas obra de saíam com imaginação de medo? ninguém. Com medo, sim, com medo. Porque mas eu era a neta.
Quer dizer, se a minha avó está ali a tocar, está-me a chamar, tudo bem. Mas não é? era obra de imaginação de ninguém. Muitas pessoas Não, ouviam a Ana Maria. Rindo, quer dizer, ouvíamos todos, os convidados ficavam assim. E a Ana Maria, que era na altura criança... Eu nessa altura não era criança. Já não era? Já não era? Já era mãe de filhos. Sentia-se até reconfortável com isso, não É, é? porque eu adorava a minha avó e pensava, não sei o que é isto, pode ser uma comunicação de fios que de repente provocou isto. Pode ser, não é? Mas a campainha estava lá no Mas quarto. A não campainha sendo- continuava no quarto. E no quarto não está, ainda houve quem pusesse a hipótese, alguém nos está a fazer partidas. E alguém, quando esses fenómenos aconteciam, que ia a correr. Mas estávamos todos, Estavam por exemplo, todos à mesa. a jantar. As criadas ficavam verdes, não é? E fugiam, algumas despediam-se, não sei o quê, outras pessoas que fossem visitas ficavam embaraçadas. Para mim, quer dizer, ou é dois fios que estão a provocar isto, ou se é a minha avó que veio lembrar, que está também aqui connosco. Bom, por não há mim, problema. Estamos muito E bem. o caso da sua mãe? Não sei se terá sido nessa casa, Não. noutra casa de família? Sim. A casa de família de Salvaterra, não sei se têm antepassado ali. Não. Não, acho que não. Não. Temos fotografias. Mas não passaram. Da quinta, eu trago aqui, se quiser. Deixa Esta ver. é a quinta, quero. Eu mostro-lhe, portanto, repare, isto é a quinta. Em Salvaterra de Mar. Não, esta é a esta quinta é que eu acabei de Trás-os-Montes. falar. Esta é a Quinta de Trás-os-Montes. muito E eu bem. até tenho, por graça, porque tirei, saiu assim, há 15 dias, uma fotografia do quarto que era da minha avó, e tem as janelas onde nós assistíamos às primeiras grandes trovoadas, e isso aí sim, quando éramos pequenos. As grandes trovoadas de setembro, íamos para o quarto da avó cheios de milho, e a avó dizia, isto é o equinócio. E aquela palavra ganhava uma graça, quase. Claro. Mas as janelas saíram assim, olha. Nós temos a ver em vídeo, Ana Maria. Já. Obrigada. Isto é a quinta, exato. As janelas, não sei se passaram, são janelas de tina que saíram a preto. Ana muito Maria, bem, mas depois nessa na segunda- outra na casa? Agora, a outra casa, a minha mãe ficou viúva muito nova, casou-se segunda vez com o João Ramalho, que é de Salvaterra de Magos, e que tem um casarão, daqueles casarões com 35 quartos, sabe como é? E pronto, o avô dele, o avô Gaspar, não é? Portanto, é o meu padrasto, mas é como se fosse meu pai, porque foi sempre um pai para nós. O avô Gaspar morreu num determinado quarto, eu mandei até pedir uma fotografia vista do Morreu na jardim. casa? Morreu na casa, está ali, naquela janela, estava ali uma festa de casamento, suponho que é uma das minhas irmãs, um casamento de uma das Então, minhas e- irmãs. A primeira janela que se vê do lado direito E foi qual ali foi o que episódio morreu. que teve então na casa, em Salvaterra de Mar? O episódio foi o seguinte, o senhor morreu, portanto, depois dele morrer, redecorou-se a parte de cima, porque ele vivia na parte de cima, os filhos e netos usavam mais a parte de baixo. Para o avô viver descansar, estava muito velhinho. Depois, quando ele morreu, depois redecorou-se a casa e não sei o quê. E houve N pessoas que dormiram no quarto, que à meia da noite acordavam espavoridas a dizer que ouviam respiração ofegante, um estertor e tal. E eu isso nunca lá dormi. E houve até quem ouvisse gritos, Ana Maria? Gemidos, o fim da vida, como se o senhor, como se voltasse aquela cena da morte ali. Isso eu nunca ouvi por um motivo muito simples, é que nunca lá dormi, quer dizer. Mas não quis. Não quis. Portanto, é isso, e senhor, eu tinha muito respeito pelo avô Gaspar, ele era muito simpático connosco, mas não era o meu avô. E, compreende? portanto, não quis lá dormir, nunca Se o experimentar senhor essa... queria voltar e respirar, Foi o um problema filho era seu que com dormiu ele. lá sozinho e Dormiu. que ficou assim um bocadinho... Meu filho mais velho, já homem também, naquela casa é da família do meu padrasto, portanto é de muita gente, Claro. mas não vive lá ninguém. E houve um período da vida do meu filho que ele pediu ao avô se lhe emprestava a casa para se instalar sozinho. E eu até disse, Tiago, o Tiago dorme lá sozinho, olha que a mãe não dormia. Ah, mãe, eu Não me tenho importa, medo. não tenho medo. Mas, de facto, depois dizia, olha, que há dias em que eu entro aqui em casa e nem me lembro, e há dias em que passo noites aterrorizado. E eu disse, ó filho, mas então quero ficar aí. Ele também não me ensinou que um homem não chora. Mas ele sentia também... Ele sentia presenças. coisas estranhas. Aí aconteceu outra coisa, na presença de muita gente, não é? Foi numa sala, depois de uma festa, toda a gente a conversar, e mais não sei o quê, sentado já naquela parte, a saber um último copo e a conversar, o interruptor fez clique e apagou a luz. Ficou tudo calado, olha, que é isto? Tá. A minha irmã acendeu outra vez, aquilo tornou clique e tornou a apagar a luz. Bom, houve um amigo dela que disse, olha, só vocês desculpem, isto da festa está muito boa, mas eu vou-me embora e nunca mais lá voltou. Mas para as minhas irmãs, tanto meias irmãs, netas do avô Gaspar, não têm assim tanto medo.